Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre África. Eu acho que eu falei na última aula de Guerra Fria que teria muita coisa para falar sobre, mas na verdade a África tem bastante coisa, né? Na verdade, é todo um continente. E antes de tudo, vamos deixar claro que a África não é um país, a África é um continente. A gente vai falar sobre os aspectos físicos, históricos e culturais. Bom, a África ela está localizada em sua maioria na zona intertropical e uma parte dela também está localizada na zona temperada, mas em sua maioria a zona intertropical. Seus limites: ao norte da África a gente tem o Mar Mediterrâneo. A oeste a gente tem o Oceano Atlântico, a leste a gente tem o Oceano Índico e o Mar Vermelho, e no sul a gente tem um encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Bom, existe o Estreito de Gibraltar, que eu já falei em uma outra aula, acho que de migração. Esse Estreito de Gibraltar ele é muito utilizado pelos imigrantes, pelos refugiados que querem passar da África para a Europa, por causa que esse estreito facilita, é muito mais rápido. É uma maior proximidade entre o continente africano e europeu. Além disso, a África ela tem uma divisão. Ela é dividida em África Setentrional, que é ao norte, e ao sul é a África Subsaariana. O próprio nome já diz, subsaariana, que é abaixo do Saara, né, deserto. Aspectos físicos. O relevo da África é predominantemente de planaltos, com algumas elevações, como por exemplo a cadeia do Atlas, e também algumas planícies. Ao norte, como eu já citei, a gente tem o deserto Saara, na maior parte, e um dos motivos para ter trazido colonizadores para cá, as grandes jazidas minerais, combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral. O Sahel está localizado entre o deserto Saara e uma outra vegetação, que é a savana. Essa é uma região que sofre com o processo de desertificação. Sobre a hidrografia, os rios estão mal distribuídos devido às áreas desérticas. Na região do Saara, no deserto, a gente tem a presença de rios intermitentes, são rios temporários. O fluxo de rios diminui no tempo de seca até cessar completamente. Mas não significa que a gente não vai ter rios importantes. A gente tem os principais rios. O rio Nilo, que nasce em Ruanda, mais ou menos aqui, e ele deságua no Mar Mediterrâneo. A gente tem o rio Congo, essa é uma foto do rio Nilo. A gente tem o rio Congo, que seria mais ou menos aqui, só nascente, e ele deságua no Golfo da Guiné. É o segundo maior rio em vazão. Vazão significa que o volume de água que passa pelo rio em um período é o volume de água que passa pelo rio em um período de tempo. Então é o segundo maior rio em vazão. O continente também é rico em lagos tectônicos. O que são os lagos tectônicos? Aqui a gente tem uma imagem. Bom, a partir por meio dos movimentos das placas tectônicas, vão se formar as depressões. E aí, os lagos tectônicos são justamente a água que enche essas depressões. O continente africano também é classificado como chamado de continente espelhado. Isso porque a distribuição da sua vegetação e clima é parecido com um espelho. Existe uma simetria de clima e vegetação partindo da linha do Equador, e eu vou explicar.
Nessa imagem, dá para ver que aqui é a linha do Equador. Já vou aproveitar para falar as vegetações e seu respectivo clima. Aqui a gente vê que ao norte da linha do Equador, a gente tem a floresta equatorial, clima equatorial. E ao sul, a gente também tem a floresta equatorial. Aí aqui a gente tem a savana, clima tropical. Desse outro lado, a gente tem também a savana. Aí aqui a gente tem a estepe, clima semiárido. Desse outro lado, a gente também tem a estepe. A gente tem a vegetação mediterrânea, mas aqui nas pontas, clima mediterrâneo. Então, é parecido com um espelho, né, que reflete. Existe a simetria de vegetação e clima. Bom, agora vamos falar da região Maghreb. Maghreb, então, é essa região aqui, ao sul da África, é formado por Marrocos, Saara Ocidental. Saara Ocidental, eu coloquei mais Saara Ocidental porque é uma região que ainda busca ter a autonomia de Marrocos. Aí a gente tem Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. Bom, essa região, Maghreb significa terra onde o sol se põe, é uma expressão islâmica. Terra onde o sol se põe porque aqui seria onde são os muçulmanos que vivem aqui, são os últimos a assistir ao pôr do sol. Na região Maghreb, a gente tem 3 tipos de clima. A gente vai ter o clima frio de montanha, na cadeia montanhosa de Atlas. A gente tem o clima mediterrâneo, mais ao litoral, e ao interior, na região, o clima mais árido. Chifre da África é uma outra região, chamada de Chifre da África justamente pelo seu formato. Essa região é formada por Eritreia, Djibouti, Somália, Etiópia e Quênia. Falando um pouquinho sobre Somália, Somália ela produz muitos refugiados e muitos deles procuram uma vida mais segura no Quênia. Só que também esse país não tem muitos recursos para receber essas pessoas, né? Então é uma situação muito difícil. Só que produz muitos refugiados e eles acabam tentando uma vida um pouco melhor no Quênia. Al-Shabaab é um grupo terrorista que tenta tomar o poder. Eles tentam aplicar um Estado Islâmico e é tenso. Eles destroem escolas, hospitais. Agora falando sobre aspectos históricos. Bom, a gente sabe que na África teve acho que na verdade eu vou falar sobre isso. Só que a África recebeu muitos colonizadores, então foi muito massacre, o que impediu que fosse um pouco mais fácil o desenvolvimento dos países da África, né? Vamos falar sobre Darfur. Darfur é uma região localizada a oeste do Sudão. Então aqui a gente tem o Sudão do Sul e aqui Darfur. Bom, em Darfur, historicamente, a sua população é maioria negra e historicamente houve genocídio dos negros, até mulheres tinham sua genitália mutilada e apesar da maioria da população ser negra, o governo branco, o governo que representava mais a elite, negligenciava essas pessoas. Então, acabou tendo um conflito em 2003 e o resultado foi 30 mil mortos e milhões de refugiados.
Aqui a gente tem uma imagem falando UN Forces Needed Now, tipo, pedindo ajuda das Nações Unidas, e Stop Genocide in Darfur, pare o genocídio em Darfur. Eu não sei como está a situação agora, mas eu aposto que não deve ser um mar de rosas, né? Mas então, historicamente, Darfur, nessa região, apesar da maioria da população ser negra, eles eram negligenciados, deixados de lado, não eram representados e sofreram com genocídio. Bom, o canal de Suez é esse daqui. Ele é importante por causa da sua localização estratégica. Então, ele conecta o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho e conecta a África com a Ásia, além de não precisar dar a volta na África toda, né, para chegar na Ásia. Ele foi construído pelos franceses em 1869, através da Conferência de Berlim em 1885. O canal passou a ser administrado pela Inglaterra. E aí, em 1956, o representante do Egito, Nasser, nacionalizou o canal. Inclusive, recentemente no canal de Suez, um grande navio encalhou nesse canal. E eu acho que já foi tirado, sim, mas foi uma notícia que eu vi em vários lugares na época que aconteceu. Na época, na verdade, acho que foi esse ano, faz pouco tempo. Apartheid, um evento super importante de ser estudado. Infelizmente, isso foi aplicado. Durou de 1948 a 1999 na África do Sul. O Apartheid foi uma política institucionalizada de segregação racial. Institucionalizada significa que era uma lei. Foi aplicado por um pastor protestante. Essa lei realmente segregava, tirava direitos dos negros. Essa imagem aqui mesmo demonstra isso. Eles eram separados. A minoria branca detinha o poder político e econômico. Os negros, os pretos, não podiam votar. Casamento e relações sexuais entre brancos e negros era proibido. E a gente tem uma importante figura aqui, que é o Nelson Mandela. Ele foi o maior líder contra o Apartheid. Ele chegou a ser preso, só que depois ele acabou virando o primeiro presidente negro. Partilha da África. Ela começou na Conferência de Berlim em 1885 e vai até a Primeira Guerra Mundial em 1914. A partilha da África foi justamente uma divisão territorial entre alguns países europeus, como a França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália e Espanha. Eu queria falar sobre o livro Mayombe, de Pepetela. Eu não sei se esse livro ainda está na lista da FUVEST, mas na época eu li esse livro e eu gostei bastante. É sobre o movimento, deixa eu só ler aqui, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Então, isso realmente aconteceu. O livro tem vários narradores, não vou falar muito sobre, mas fala dos colonizadores. Uma questão muito importante é que os colonizadores colocavam as tribos, os povos contra si. Assim eles tiravam a atenção do que eles realmente vieram para fazer, né? Explorar por conta das jazidas, a riqueza mineral. Eles também, apesar de só querer explorar e tirar vantagem desse continente, que era visto como um território a ser explorado,
Eles utilizavam como justificativa salvar as almas selvagens, o que na verdade é um desrespeito, porque na África ela tem uma diversidade de culturas, de religiões, de línguas. Então, antes dos colonizadores chegarem, eles já tinham sua própria religião, eles já tinham sua própria língua. Hoje em dia, na África, a gente tem o português, como por exemplo em Angola se fala português, por causa que Portugal que colonizou. A gente fala inglês, francês, espanhol, por conta dos colonizadores. Swahili, eu diria que é uma língua africana mesmo. E existem muitas outras línguas não coloniais. Religiões. Predominantemente a gente tem o cristianismo e islamismo, mas a gente também tem Yorubá, o Vodou, que deu origem a outras religiões, como o Vodou haitiano, o Voodoo, que eu acho que é dos Estados Unidos, e Candomblé Jejé, que é no Brasil. Arte também, como escultura, pintura, itens de uso sagrado ou cotidiano. Esse daqui seria um exemplo da arte africana. Uma coisa que eu não sabia descobrir preparando a aula é que o artista Pablo Picasso se inspirou nas máscaras africanas assim como na iconografia, para criar o cubismo. A iconografia seria uma linguagem visual que usa imagens para representar algum tema. E a gente tem um passado com a África, né? Os escravos africanos que vieram para o Brasil. Mas além disso, e por conta da vinda desses escravos africanos, a gente tem cultura africana junto com a nossa cultura, então cultura afro-brasileira. A gente tem a capoeira, eu mesmo já fiz capoeira, seria uma dança-luta. A gente tem temperos e pratos típicos, como o acarajé, que eu nunca provei, mas... A música também, os ritmos africanos estão presentes em alguns dos nossos estilos musicais, como o samba. E aqui eu peguei um mapa e coloquei só para dar uma revisão das coisas que eu falei. Então, a gente tem aqui o Estreito de Gibraltar, que facilita a passagem dos imigrantes da África para a Europa. Aqui no Mar Mediterrâneo, que deságua a nascente do Rio Nilo, que seria em Ruanda, mais ou menos aqui, deságua no Mar Mediterrâneo, essa bolinha azul. A gente tem o Canal de Suez, muito importante para conectar os mares, os continentes. Aqui o Chifre da África. Aqui a nascente de outro rio, o Rio Congo, que deságua no Golfo da Guiné. Maghreb, essa região onde são os últimos muçulmanos a verem o pôr do sol. Aqui o deserto de Saara. Sahel, que é uma área que sofre com o processo de desertificação. Ela é uma zona de transição entre o deserto de Saara e a savana. E é basicamente isso. Eu fiz isso daí só para a gente dar uma revisão do que eu falei, porque são muitas áreas e tal. Então, gente, eu amei estudar sobre isso. A África, na verdade, ela é rica, tem muita coisa para se aprender, inclusive eu tenho vontade de ir algum dia. Então é muito importante, porque a África, ela não a gente não pode resumir a África como um continente de fome, de pobreza, só coisas ruins. Inclusive que eu não coloquei, mas a gente também tem desenvolvimento em outras áreas, cidades na África. Infelizmente, a África ela demorou para poder começar a se desenvolver por conta dos colonizadores. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, foi quando esses países conseguiram sua independência,
por causa que os países europeus estavam enfraquecidos. Então, países como a África do Sul e na Ásia também, não é da África, mas na Ásia e na Índia, foi com o enfraquecimento dos países na Segunda Guerra Mundial que eles foram conseguindo sua independência. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E um detalhe, uma informação aleatória, mas que eu quero falar. O Fred Mercury, por exemplo, da banda Queen, ele nasceu na África. Ele ficou conhecido, ele tinha se mudado para o Reino Unido e tal, ele morreu no Reino Unido, mas ele nasceu na África, em Zanzibar, Tanzânia. São uma informação à parte. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, gostado e bons estudos.